Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. Segunda-feira, 4 de fevereiro. Temperaturas mais baixas neste início de mês, mas janeiro entrou para a história. Foi o mais quente em 109 anos. Contenção de gastos. A PAI quer aderir à energia solar para economizar na conta. Nós estamos nesse momento buscando apoio para um projeto de desenvolvimento de energia solar. Precisamos comprar esse equipamento que é caro e não temos condições sozinhos. Pesquisa aponta que quase 80% das jovens brasileiras sofreram algum tipo de assédio nos últimos 6 meses. E tem vagas de emprego disponíveis na agência FG Tassini, de Cachoeira do Sul. A andropausa, também conhecida como menopausa masculina, em pauta aqui. Um especialista fala dos sintomas, diagnóstico e tratamento na nossa entrevista do dia. É a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. O senador Davi Alcolumbre, do Democratas, foi eleito com 42 votos presidente do Senado. A vitória ocorreu em primeiro turno. O principal opositor de Alcolumbre, o senador Renan Calheiros, retirou sua candidatura. O novo presidente contou com o apoio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também filiado ao DEM. O deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas, foi eleito na sexta-feira presidente da Câmara dos Deputados pela terceira vez. Maia obteve 334 votos. Lembrando que você assiste e participa em facebook.com/TV Cachoeira. Não se esqueça de curtir a nossa página e de compartilhar o vídeo de hoje. Depois de 4 anos, o comércio no país voltou a crescer. A expectativa para este ano é que o número de lojas abertas seja quase 3 vezes maior que em 2018. Na Saara, o maior mercado popular do Rio de Janeiro, o ano começou com muito movimento. Uma boa fase que vem desde o ano passado. No Natal, as vendas cresceram 10%. Com esse desempenho, praticamente não existe loja fechada na região. Das 800 lojas, pelo menos 95% estavam abertas. O resto das lojas que estão fechadas é problema ou problema de inventário, ou problema de valor de aluguel, mas nunca pelo problema de passagem de pessoas ou o movimento em si. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio revelou que no ano passado a quantidade de lojas abertas no Brasil superou a de fechadas. O número de estabelecimentos comerciais aumentou em 8.100 e para 2019 a expectativa é ainda mais otimista, mais 23.300 lojas. O bom desempenho registrado no ano passado reverteu uma sequência de 3 anos no vermelho. Nesse período, o comércio brasileiro registrou um saldo negativo de 223 mil lojas. Em 2018, apenas 2 segmentos tiveram um número de estabelecimentos reduzidos: o de material de construção e o de móveis e eletrodomésticos. Entre os destaques positivos estão os supermercados e as lojas de utilidades domésticas e eletrônicos. 46% dos mais de 6 mil empresários que nós ouvimos têm plano de expansão das lojas para 2019. O dólar está mais baixo, o próprio desemprego vem recuando lentamente, mas vem recuando, as taxas de juros caíram. Então as condições de consumo para 2019 garantem um ano melhor para o varejo. A gente espera inclusive que as vendas cresçam 6% esse ano. Dados da Receita Federal de janeiro deste ano apontam a inscrição de 59 novos empresários individuais em Cachoeira do Sul. Isso representa um crescimento de 1,65% sobre o mês anterior, quando 36 pessoas se inscreveram. Ao todo, o município possui 3.625 microempreendedores. No Rio Grande do Sul, houve um aumento de 1,86% só em janeiro, quando 8.882 empresários foram inscritos, totalizando 485.037. Lembrando que o MEI é o empresário individual, sem sócio e com apenas um empregado. Sua receita bruta anual não pode ultrapassar R$ 81 mil. A seguir, a saúde do homem em pauta aqui.
A andropausa, também conhecida como menopausa masculina, um especialista fala dos sintomas, diagnóstico e tratamento na nossa entrevista do dia. Pesquisa aponta que 78% das jovens brasileiras sofreram assédio nos últimos 6 meses. E a PAI quer aderir à energia solar para reduzir custos. Nós estamos nesse momento buscando apoio para um projeto de desenvolvimento de energia solar. Precisamos comprar esse equipamento que é caro e não temos condições sozinhos. Tem ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego na agência Vegetacine de Cachoeira do Sul. Nós já voltamos. Visando reduzir os gastos e a conta de luz, a PAI de Cachoeira do Sul quer aderir à energia solar. A instituição já enviou um projeto para a Fundação Banco do Brasil e precisa também de uma ajudinha especial de cada um de nós. Veja só. O período ainda é de férias, mas na Escola Especial Ponte Verde, mantida pela PAI, é tempo de obras. A parte externa do prédio está recebendo pintura e plaquetas de cerâmica. O investimento é de R$ 89 mil e está sendo realizado com verba do projeto Voluntários Banco do Brasil. É a terceira vez que a escola é contemplada. Primeiro, foram conquistados 55 mil para a construção de uma sala e ampliação de outra. Depois, mais 53 mil investidos na aquisição de um veículo. E agora, o quarto projeto está sob análise. A reivindicação de um kit para captação de energia fotovoltaica, a energia solar. O valor solicitado é de R$ 60 mil. A diretora administrativa da instituição, Marigle Casper, afirma que o gasto médio mensal na conta de energia elétrica é em torno de R$ 1.200. A aprovação do projeto vai garantir mais autonomia, economia e conforto, principalmente para os alunos. Hoje é difícil nós investirmos em ar-condicionado, porque mesmo com editais de projeto, que às vezes a gente tem possibilidade de conseguir, né, esses aparelhos, nós não temos como investir na entidade, né, porque geraria um custo maior de energia, o que depois, para pagar essa conta de energia, seria difícil para a nossa entidade, em razão dos custos de energia elétrica, que é muito alto. Cada projeto enviado para a Fundação Banco do Brasil é indicado por um funcionário voluntário. Esse ano, a novidade foi a exigência de um vídeo de apresentação. O gerente da Agência Centro de Cachoeira do Sul, Moisés Souza, foi o âncora. Ele fala sobre o trabalho desenvolvido e a assistência prestada aos quase 200 alunos. Os diferentes projetos, atividades, desafios e conquistas. Nós estamos nesse momento buscando apoio para um projeto de desenvolvimento de energia solar. Precisamos comprar esse equipamento que é caro e não temos condições sozinhos. Mesmo tendo grande apoio da comunidade, empresas, vizinhas e parceiras, nós ainda temos grande dificuldade. A Fundação Banco do Brasil já nos auxiliou em outras oportunidades e nesse momento estamos pedindo auxílio para desenvolvimento do nosso projeto de energia solar fotovoltaica. Vai nos dar uma grande ajuda mensal em nossas despesas. O vídeo não havia nos outros projetos, ele foi uma inovação, né? Foi esse ano que ele foi pedido, mas nós pensamos que um vídeo, quanto mais visualizado, mais compartilhado, ele possa contribuir na hora da seleção dos projetos, possa ter mais pontuação no nosso projeto, nesse momento de seleção. São muitos projetos, talvez milhares de projetos, né, que são enviados, então eles têm uma seleção a nível regional, depois eles são selecionados, a seleção final é em Brasília. Então é um reconhecimento a nível de Brasil, né, a PAI de Cachoeira do Sul. O vídeo está disponível na página social da PAI Cachoeira do Sul. Curta, comente e compartilhe. Seu gesto pode ser o diferencial que vai garantir a aprovação do projeto. A agência Vegetacine de Cachoeira do Sul disponibiliza vagas para a Cachoeira e região. Fique atento às oportunidades. Costureira, uma vaga. Uma vaga para técnico em enfermagem. Motorista de caminhão bitrem, 2 vagas. Uma vaga para gerente de grãos e insumos. Vagas para garçom e garçonete. Vagas para auxiliar de cozinha. Uma vaga para secador de arroz. Uma vaga para mecânico secadorista. Vendedor de produtos financeiros, uma vaga.
Supervisor de vendas, uma vaga. E cuidador de idosos, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. A lista com as vagas disponibilizadas na agência também estão em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. 78% das jovens brasileiras sofreram assédio nos últimos 6 meses. E mais da metade delas tem medo de passar por essa situação. O dado é de uma ONG internacional de combate à pobreza que entrevistou 500 pessoas de 14 a 21 anos em todo o país. O dado é alarmante e mostra que a misoginia, o ódio contra as mulheres, ainda está presente na sociedade. Mais da metade das brasileiras entre 14 e 21 anos sai de casa todos os dias com medo de sofrer algum tipo de violência. Segundo o documento, quase 80% das mulheres brasileiras foram assediadas nos últimos 6 meses. Entre as agressões mais comuns estão o assédio verbal, assovios e comentários negativos sobre a aparência em público e nas redes sociais. Muitas vezes a mulher ela é vítima de abuso na rua, como elogios que são exagerados e ela se sente desconfortável. Ela é vítima muitas vezes dentro da própria casa, quando o marido diz para ela que ela não pode fazer determinada coisa, que papel da mulher é cuidar do marido ou não usar a saia curta. Esse tipo de atitude, esse tipo de fala e muitas outras falas que tiram a liberdade da mulher é um sinal de que ela está sendo abusada, que ela está sendo agredida e que está perdendo sua liberdade. A pesquisa também mostra que a conscientização sobre o assunto está crescendo entre os jovens. 85% dos brasileiros entrevistados se mostraram intolerantes a piadas sexuais envolvendo garotas. Em todos os países, os entrevistados acreditam que a educação é a principal forma de combate ao assédio. A própria geração está nos dando esse indicativo, né, de que como a educação, como a escola, esse ambiente que pode mudar esse comportamento e como os pais estão convidados a participar desse processo. Tem início hoje e segue até o dia 15 de fevereiro o período de transferências de alunos da educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Cachoeira do Sul. Os interessados poderão comparecer diretamente na escola de sua preferência e fazer a solicitação. Caso o solicitante não consiga a vaga na escola pretendida, ele deverá ir até a SMED para que seja informada uma nova possibilidade. É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação possui apenas os dados de oferta das vagas e que a matrícula deve ser efetivada diretamente na escola. A SMED fica localizada na Rua Moron, número 1013, no prédio do antigo Fórum. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3724 6088. Conforme mostramos em reportagem na sexta-feira aqui no NTSul, o prédio construído para a Escola de Ensino Médio do Piquiri, no interior de Cachoeira do Sul, está abandonado. Além da obra inacabada, o local é alvo de depredação e furtos. Depois da veiculação da reportagem, um dos funcionários da empreiteira, que não havia se pronunciado antes, entrou em contato com a nossa redação. Veja só. Matheus Miranda, técnico em edificações e funcionário da FF Engenharia e Construção, a empreiteira responsável pela obra na localidade do Piquiri, encaminhou um áudio em resposta a questionamentos da reportagem sobre a responsabilidade da empresa na manutenção e segurança do local. Sem receber, ele afirma que a empreiteira vai recolher equipamentos e abandonar a obra. É lamentável isso, né? Mas trocou o governo, inúmeras promessas que foram feitas e nada mudou, né? Nosso pagamento continua atrasado, agora o servidor de novo atrasado e diz que tem um rombo de 20 bilhões até o final do ano, não sabemos qual que é o futuro da obra. Cor do dinheiro ninguém vê, resumindo, tá bom? Até a gente vai se organizar
para ir limpar a obra, pegar tudo que é nosso lá e ver como proceder futuramente sobre isso. Apenas para lembrar o que os envolvidos na situação da obra do Piquiri disseram. A Coordenadoria Regional de Obras Públicas afirma que a responsabilidade pelo prédio e pelo container é da Secretaria Estadual de Educação e que desconhece oficialmente que tenha havido problemas ou furtos na obra. Na 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a informação é de que foi registrado boletim de ocorrência quando houve o furto dos equipamentos, sendo que um aparelho de ar-condicionado chegou a ser recuperado. Vamos à previsão do tempo. Temperaturas mais amenas no estado gaúcho, finalmente. Segunda-feira de muitas nuvens a nublado em Cachoeira do Sul. Noite ainda com nuvens. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 91%. Mínima de 16, máxima de 25 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer e sem possibilidade de chuva. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 18, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A massa de ar frio que atua no Rio Grande do Sul garante uma segunda-feira com temperaturas amenas e agradáveis. O sol aparece em todo o estado, mas haverá nuvens. Com o ar seco, a metade oeste deve ter o tempo mais aberto. Nuvens associadas à circulação de alta pressão no oceano devem trazer chuva isolada na metade leste, sobretudo perto da costa. A capital Porto Alegre, que terá sol e nuvens, tem chance de instabilidade isolada no período da tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. E apesar das temperaturas mais baixas neste início de fevereiro, o mês de janeiro de 2019 entrou para a história, viu? Foi o mais quente em 109 anos. Janeiro teve um sol para cada um. Tudo bem que é verão, mas desta vez as temperaturas passaram dos limites. Nunca a sombra da árvore foi tão disputada. Ai, a sombra é uma delícia, né? É uma bênção de Deus. Com tanto calor assim, até a sombrinha virou guarda-sol. A climatologista explica que o calor excessivo foi provocado por um sistema de alta pressão atmosférica. Este é um sistema característico por ar subsidente que atua sobre a América do Sul. E quando nós temos esse tipo de sistema, impede a formação de nebulosidade, principalmente nas primeiras horas do dia. Nesse caso, maior quantidade de radiação solar atinge a superfície e a atmosfera acaba sendo mais aquecida e a sensação e os registros são de temperaturas mais elevadas. Ainda faltam 2 meses para o fim do verão. E até lá, pode se preparar, porque o sofrimento vai continuar. Segundo a climatologista, a iminência do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico deve manter o calorão. Nós estamos sobre uma condição de um El Niño iminente, não podemos decretá-lo oficialmente ainda porque alguns dos critérios não foram respeitados, porém a atmosfera já vem respondendo a esse aquecimento da região do Pacífico Equatorial e uma das características são as temperaturas mais elevadas. A previsão é de que os próximos meses, o restante do verão também, mantenha-se com temperaturas mais elevadas. Se não há como evitar, pelo menos podemos diminuir os efeitos do calor. Assim como o protetor solar é indispensável para a pele, o refresco do organismo está na alimentação. Esta nutricionista recomenda abusar das frutas e saladas. Por exemplo, o pepino, até os próprios sucos detox com pepino, o pepino na salada, ele consegue trazer essa sensação de frescor para a gente. As frutas também, aquelas que têm maior concentração de água, melão, melancia, o próprio abacaxi, também são bem-vindos nesse calor para conseguir fazer esse papelzinho de hidratação com a gente. Uma opção legal também é a própria água de coco, mas eu sempre priorizo a água de coco natural.
Frituras e alimentos gordurosos são os vilões e devem ser evitados. Os alimentos que trazem muita gordura na composição ou na própria fibra deles, no caso as carnes de churrasco são bem gordurosas, tem gente que gosta de comer feijoada com esse calorzão, é problema. A gente tem problema também com os embutidos por questão dos componentes deles, né, da receita deles, então são os alimentos mais perigosos. E a garrafinha d'água, claro, tem que ser companheira inseparável. Mas a nutricionista alerta que beber água demais pode causar espasmos e até desmaios. Por isso, a quantidade deve ser calculada de acordo com o peso. Isso varia de 35 a 45 ml por quilo de peso. 35 para uma pessoa que não pratica atividade física e não transpira muito, e 45 sendo aquela pessoa que transpira demais. Então, você pega e multiplica. A gente fez até a continha, né, com 70 quilos, com 35 ml, né? Deu quanto? Deu 2,5 litros. Perfeito. Então, para quem tem dificuldade de tomar, o ideal é colocar o celular para despertar a cada 1 hora durante o dia. E aí, a cada hora que ele despertar, você toma 250 ml de água. Você já está na sua ingestão hídrica adequada. Pioneiro na América do Sul ao legalizar parcialmente o comércio de maconha para uso recreativo em 2017, o Uruguai tem percebido desde então um crescimento substancial nos índices de homicídio. Foram 382 homicídios em 2018, 35% a mais do que no ano anterior, em 2017. E em relação à saúde da pessoa que consome esse tipo de droga, Francisco Bastos comenta. Existe um adágio popular que diz que uma mentira repetida várias vezes acaba sendo vista como verdade. E algumas crenças em relação à área da saúde, por exemplo, ou divulgação que são feitas sobre vários aspectos, está dentro dessa característica. Nós observamos seguidamente a propagação de tratamentos, de uso de determinados medicamentos, de receitas de dietas infalíveis e assim por diante. Como também nos últimos tempos nós observamos a questão de uma apologia muito grande, de uma defesa em termos da liberação de drogas, inclusive drogas ilícitas, como é o caso da maconha, e também das próprias apologias em termos de que outras drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, não causam os danos, né, tão importantes e já constatados cientificamente. Se utilizam, especialmente as redes sociais, de estudos de fake news que não têm embasamento científico e passam isso como verdades e, naturalmente, como é prática das redes sociais, ao compartilhamento a partir da leitura somente de um título ou de pequenas linhas. Então a área da saúde, ela é fragilizada muitas vezes em um contexto muito grande por causa desse tipo de comportamento e que tem, digamos, o aplauso e muitas vezes até a cobertura de governos, né, de alguns estados, como foi o caso do Uruguai, que acabou liberando ou liberalizando o uso da maconha, né, e que hoje nós estamos constatando o seu grande problema a nível de sociedade uruguaia. O que aconteceu? Nós tivemos lá um regramento para o uso controlado por parte do governo, tanto, né, em termos do consumo, como também da produção, em clubes, enfim. Só que isto ficou evidenciado um outro aspecto que não estava sendo considerado, de que esta oferta de droga seria insuficiente para o número de consumidores. E aí as gangues, né, do tráfico viram, nesse aspecto, um grande filão de mercado e acabaram injetando, se estabelecendo no Uruguai, oferecendo a droga com preços menores e, naturalmente, disputando aquele mercado. Isto fez com que nós tivéssemos um aumento significativo da violência, o número de assassinatos, inclusive respingando esta violência no Brasil, através dos municípios de fronteira, onde a droga
a maconha, no caso, ela entra em grandes quantidades. Esses dados a Polícia Federal tem mostrado um acréscimo significativo em termos de quantidade, especialmente no Chuí e em Rivera. Diante disso, o que nós podemos colocar é que não existe nenhum tipo de droga que seja imune a consequências em termos da saúde. A maconha, por exemplo, ela é constatada como uma droga que causa dependência e que a falta dessa droga, né, a intolerância em relação a isso, faz com que a pessoa vá buscar, né, drogas mais pesadas para se satisfazer, os usuários do caso. E isto leva, naturalmente, a ser caracterizada esta droga como uma porta de entrada para outras drogas que causem uma dependência, como o crack, a cocaína e assim por diante. Portanto, não existe, né, droga que não cause problema. E isto faz com que nós tenhamos, enquanto sociedade, enquanto governos, de maneira geral, cerrarmos fileiras contra qualquer tipo de drogas, porque elas causam, além de todos os danos diretamente aos seus usuários, um problema enorme para a sociedade no seu conjunto. A andropausa, também conhecida como menopausa masculina, é caracterizada por uma série de mudanças nos níveis hormonais do homem relacionadas à idade. De diagnóstico complexo e sem sintomas tão evidentes, esse período exige acompanhamento prévio e permanente para que os efeitos possam ser sentidos de forma mais amena do que a experimentada por nós, mulheres. No universo feminino, os sintomas são muito claros. Esquecimento, calorões, eventuais alterações de humor. Aí a gente já sabe, ou está começando a passar por isso, ou conhece uma amiga que já passou e é a menopausa chegando, né? Mas no universo masculino existe a andropausa, que tem sintomas um pouco parecidos, mas não tão evidentes. E para nos auxiliar a desvendar alguns mistérios que envolvem essa mudança, que acontece geralmente com os homens a partir dos 50 anos, sintomas e tratamentos, a gente conversa com o urologista Renan Oliveira, que nos traz então alguns detalhes de como as pessoas devem proceder para diagnosticar a andropausa e começar o tratamento o mais cedo possível. É isso, doutor? É isso mesmo, acho que é um assunto muito relevante, porque a gente vai ver que diagnosticar às vezes não é fácil. Pois é, a gente conversava antes de iniciar a gravação sobre a diferença que para nós mulheres é bem evidente, as mudanças acontecem assim muito claramente, deixando ali, tá com calorão, tá esquecendo as coisas, tá mudando muito o humor, e elas são muito fortes, né? Elas são muito marcantes. No universo masculino as coisas não são bem assim. Não, principalmente porque a mulher, quando ela entra no climatério, né, que é quando começa a baixar os níveis de estrogênio, principalmente o hormônio feminino, entre o nível normal e ela parar de produzir esse hormônio, às vezes passam 1 ano e meio, 2 anos, e os sintomas são muito evidentes porque essa baixa ela é repentina. No universo masculino é diferente. A testosterona, que é o hormônio masculino, ela é produzida nos testículos e muitas vezes entre o paciente ter níveis normais de testosterona e níveis mais baixos, aonde começa-se a aparecer os sintomas, é um tempo indeterminado, muitas vezes décadas, entre o paciente começar a cair o nível de testosterona e ele desenvolver sintomas claros da falta, da privação desse hormônio. Então, os sintomas eles aparecem muitas vezes de maneira muito lenta e muito progressiva, ao ponto de muitas vezes o paciente se acostumar com aquilo e achar, admitir para si mesmo que são coisas do próprio envelhecimento. Então, as mudanças comportamentais, aliada a essa avaliação dos níveis de testosterona, é que vão determinar se realmente já está iniciando esse período chamado andropausa. Exatamente. Para a gente ter o diagnóstico, a gente tem que ter, primeiro, um alto nível de suspeita. Por quê? Porque os sintomas não são extremamente claros ou específicos dessa doença. A gente está falando de sintomas como aumento da irritabilidade, diminuição gradual da força muscular, do ânimo, né, da disposição, cansaço, muitas vezes perda de memória, né? E principalmente, daí sim, talvez o sintoma que mais chama a atenção é a perda do libido, do apetite sexual. Mas esses sintomas não estão só relacionados à deficiência de testosterona.
Várias outras coisas podem gerar esses sintomas. Então, se Daí tu... a confusão. É a confusão. Se tu diagnosticar todo mundo que tem esses sintomas como disfunção androgênica e dar testosterona, tu vai estar super tratando a maioria dos pacientes. Então, primeiro a gente tem que ter uma suspeita, a gente tem que aplicar alguns questionários específicos, conversar com o paciente, pontuar esses sintomas e daí fazer uma relação com os níveis de testosterona no sangue, que é um exame fácil de fazer, mas que não é tão fácil de interpretar. Pois é, e aí é preciso ter uma sequência dessa avaliação dos níveis de testosterona. Não é um exame em uma avaliação que tu consegue ver se houve uma variação de nível que corresponda a um início desse período de andropausa. Exatamente. A testosterona, ela varia muito. Até dentro da própria semana, até entre um dia e outro, a gente tem variações de testosterona. Ela é um hormônio que ela é produzido diariamente, né? Então esses níveis variam muito com vários fatores externos, né? Estresse, se o paciente dormiu direito, como é que está a alimentação naquela semana. Então, tu fazer uma dosagem só, que ela venha baixa, e tu já diagnosticar este paciente com andropausa, às vezes tu vai estar superestimando. Às vezes coisas específicas daquele dia podem estar influenciando, ou até essas variações normais. Então o que a gente faz é, idealmente, ter pelo menos 2 dosagens com intervalo de 3 a 4 semanas para a gente entender essas variações e sempre tentar relacionar com os sintomas. Então, para ter diagnóstico tem que ter os sintomas, né, que criam a suspeita de um quadro de andropausa, né, junto com pelo menos 2 avaliações hormonais com intervalo considerável, pelo menos 3 semanas, para tu ter o diagnóstico. É comum na formação desse diagnóstico, principalmente nas questões comportamentais, contar com a informação dos familiares, porque o próprio paciente acha que está tudo bem, ou que essas mudanças de comportamento, de repente, eu já estou ficando velho, porque eu estou esquecendo que a idade está fazendo isso comigo, hoje eu estou irritado porque está calor, enfim, vai negando que existe um quadro novo na vida ali se formando? É muito comum isso, né? O homem, ele tem uma questão cultural mais difícil de conversar a respeito da sua qualidade de vida, dos teus sintomas. Geralmente ele não é tão aberto a falar sobre esses assuntos. Então, muitas vezes são as esposas que durante uma consulta urológica induzem o homem a ter que responder um pouco a respeito disso, né? Elas notam ali no dia a dia algumas alterações. Eu acho que é interessante para esse primeiro impulso. Mas o diagnóstico e principalmente o resultado do tratamento depende muito da aderência e do entendimento do homem ao tratamento. Não é um tratamento que tu possa fazer sem a tua total e confiança de que tu está precisando e que tu tem que aderir, porque é um tratamento complexo e a longo prazo. Então tem 2 desafios aí, o primeiro de diagnosticar e o segundo de convencer a pessoa a ter aquele hábito que os homens naturalmente não têm, a gente falava sobre isso, aquela disciplina tão formada, né, para fazer o tratamento e começar a colher os frutos, porque é uma coisa a longo prazo, como tu disseste. É a longo prazo, necessita de vários cuidados e necessita de consultas de rotina para checar algumas alterações em alguns exames, como colesterol, como a glicemia, como enzimas hepáticas. Então é um tratamento que tu inicia e que tu necessita de um acompanhamento periódico. Tanto para ver se não está acontecendo nenhum efeito colateral da reposição de testosterona, como também para a gente medir o sucesso do tratamento. 2 perguntas aqui já surgiram, então. Como é o tratamento, como ele é prescrito, de que forma ele é aplicado e quais são esses efeitos colaterais que podem surgir? Bom, o tratamento básico, depois que tu teve os sintomas que te levaram à suspeição, tu dosou pelo menos 2 vezes a testosterona, elas estão baixas, tu conversou com o paciente e ele está motivado a realizar o tratamento, primeiro tu tem que excluir as contraindicações de tratar, principalmente pacientes com história de câncer de próstata recente. Antes era um tabu, quem teve câncer não pode repor, hoje isso já mudou um pouco. Se esse paciente está com sinais de cura há mais de 2 anos e a doença era de baixa agressividade, ele pode repor. Eu também gosto de ver se o paciente, como é que ele está na sua saúde em geral. Se esse paciente é um paciente que é hipertenso, tem que estar com pressão controlada. Se é um diabético, tem que estar com diabetes controlado. Se é um paciente que fuma, tem que parar de fumar. Isso eu sempre falo para os pacientes, determinante. Então, a sua saúde em geral. E daí a gente vai discutir as 2 formas básicas que a gente tem hoje de fazer o tratamento, que é dar testosterona para o homem. Certo. Temos hoje a via injetável, né, que é uma droga que faz injeção intramuscular a cada 3 meses, que vai liberando lentamente a testosterona no organismo do homem. E também hoje,
cada vez mais sendo utilizado, mas ainda com um pouco de dificuldade devido aos cuidados que tem que ter, é o gel de testosterona, que se aplica na região dos ombros, na região aqui do dorso, todo dia de manhã. Tem que ter alguns cuidados, mas consegue dar a reposição de uma maneira talvez mais estável e com menor efeito colateral do que a testosterona injetável. E que efeitos seriam esses, os colaterais? Bom, principalmente aumenta os níveis de colesterol, aumento dos níveis de glicose, que tem que ser monitorado. Tá? Alguns pacientes podem desenvolver hepatotoxicidade, então tu tem que ficar acompanhando as enzimas hepáticas. Alguns pacientes podem desenvolver policitemia, que é a produção excessiva de sangue, né? A hemoglobina, que é aquela taxa de sangue, aumenta muito, então às vezes a gente tem que parar, ou eventualmente até fazer aquelas antigas sangrias. Certo. Né? Então, a gente tem que monitorar, mas o índice de tu parar de repor testosterona por complicações é menos de 10%. Então, a maioria das vezes é bem encarado, só que o homem tem que entender que eles têm que estar sendo monitorados desses laboratórios no primeiro ano a cada 3 meses, depois a cada 6 meses durante a reposição. Esse tratamento, no fim, acaba trazendo um benefício muito maior, né? Porque se existe o risco de aumento de glicose e de colesterol, já é uma motivação para a pessoa começar a cuidar desses aspectos na vida também, mudar a rotina, adquirir hábitos mais saudáveis. Exatamente. E eu faço isso, eu sempre falo para os homens, olha, diagnosticar andropausa não quer dizer que tu só vai tomar testosterona, a testosterona vai fazer tudo por ti. Né? Já é o momento de talvez adquirir hábitos de vida mais saudável. A gente sabe que o desempenho sexual, as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, todas aumentam com um estilo de vida ruim, um sedentário, obeso, com esses índices alterados. Certo. Se tu vai dar testosterona para melhorar a tua qualidade de vida, aumentar a sua longevidade, todo sentido que tu também faça essas outras coisas e tu realmente se coloque numa posição de uma terceira idade com uma qualidade de vida global. Eu acho que a testosterona ela não é o fator preponderante, eu acho que ela está junto dessa associação com esses outros hábitos que a gente tem que criar para a gente poder hoje viver bem e viver mais tempo. A média de idade para começar a sentir esses sintomas e viver essa mudança hormonal é 50 anos. Pode acontecer antes? Pode acontecer antes e geralmente a gente está frente às vezes quadros que a gente chama de secundários. Né? Um paciente que teve alguma doença específica, como por exemplo passou por uma quimioterapia, teve câncer de testículo, está em uso de algumas medicações que diminuem o nível de testosterona, alguns problemas endócrinos, né, podem ocorrer antes e daí a deficiência de testosterona é secundária a essas causas. Então, tu tem que tratar a causa e não necessariamente ofertar testosterona para o paciente. O que a andropausa pode trazer de malefício para a vida desse homem? Assim, começou o processo ou ignorou que essas mudanças estavam acontecendo, foi descobrir muito tarde, tem alguma doença associada ou algum risco? Isso era uma pergunta que se fazia já desde o início da descoberta da andropausa. A andropausa ela é relativamente cedo na medicina, né? Ela tem sido estudada mais intensivamente nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. E sempre se achava que a falta de testosterona impactava principalmente só na qualidade de vida do homem, na qualidade de vida sexual, e dar testosterona, o foco era esse. Hoje já tem estudos grandes, até de 30 anos de acompanhamento de pacientes, que mostram que os pacientes que têm níveis mais baixos de testosterona e não fazem o tratamento, podem ter índice de mortalidade e índice de doenças cardiovasculares maiores do que a população normal. Então, hoje, dar testosterona para quem tem a deficiência não está só associado a uma melhora da sua qualidade de vida, seu vigor físico, diminui risco de fraturas, por exemplo, porque preserva melhor a massa óssea, a massa muscular, preserva esse homem mais ativo, porque ele consegue fazer mais tempo de atividade física, mas também diminui risco de doenças cardiovasculares e mortalidade a longo prazo. E, geralmente o que acontece? Esses homens, quando a gente vai conversar a respeito, já são os homens que vêm ao consultório para a gente fazer a avaliação do câncer de próstata, para ver como é que o paciente está na sua saúde global. Então, o que a gente tem como urologista tentado se posicionar é o médico que é o amigo do homem a partir de 50 anos de idade. Os homens associam muito o urologista a problemas da próstata. Eles vão lá especificamente para aquilo. Mas a gente tem a ofertar muito mais que isso. Até porque o homem não é acostumado a ir frequentemente em médicos, não tem esse cuidado, talvez que a mulher tem desde jovem.
é o momento que a gente já tem oportunidade de conversar a respeito de hábitos de vida, já começar a falar sobre testosterona, a andropausa. Então a gente já quer tentar cuidar globalmente da saúde do homem a partir dos 50 anos de idade. Se eu tenho um homem lá em casa, as nossas telespectadoras estão aí, de repente, percebendo essas mudanças, independentemente de termos chego já a esses 50 anos. Procura um médico e vamos conversar sobre isso. Esse é o principal recado. Eu acho que o homem tem que assumir isso não como uma vergonha ou algo que ele tenha que lidar sozinho, né? A medicina está aí para ajudar e ele tem que entender que, bem diagnosticado, bem conduzido, isso pode gerar um ganho muito grande a longo prazo. A gente está cada vez mais vivenciando um aumento da expectativa de vida no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Saltamos aí da expectativa de vida masculina de 62 anos na década de 80, Sim. Estamos chegando a quase 80 anos e isso vem aumentando vertiginosamente. Então o homem jovem, e a gente está falando aqui de 40, 50 anos, tem que entender que ele vai viver bastante. E não é mais como talvez os seus avós, que aos 60 anos já é idoso e já está limitado. Então ele tem que pensar que quando se chega aos 50 anos, pode-se ter mais 40 anos de vida. Ainda. Então tem que se cuidar mesmo, porque se a degeneração ocorrer de maneira muito acelerada, vai piorar a qualidade de vida e não é mais na fase final da sua vida, talvez na metade da sua vida. Exatamente. Né? Porque chegar aos 50 anos e ter mais 40 anos de vida, tu está chegando na metade, um pouquinho mais da metade da tua vida. Então a gente tem que ter essa consciência e tem que começar a pensar nisso logo. Como tentar mudar essa mentalidade masculina, essa resistência de ir ao médico, essa resistência da medicação? Tem algum segredo? Acho que o principal segredo já é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que levar a informação, né? Eu acho que o homem, ele tem que ser informado, ele tem que saber que há ferramentas eficientes que podem realmente impactar na qualidade de vida dele. E o segundo é a questão cultural, né? Que eu acho que a gente já está vencendo alguns tabus, até pela insistência de trazer a informação. Eu acho que o homem hoje, quando coloca na balança sobre esses tabus culturais, mas o ganho que ele pode ter, ele começa a priorizar o ganho que ele pode ter. Então agradeço pela tua disponibilidade, pelas informações, pela didática em falar tão claramente sobre um assunto que às vezes é tão difícil tratar. E fica o recado, então, para todo mundo que está assistindo, os nossos telespectadores, que as famílias conversem, né, que as esposas, as namoradas, enfim, as companheiras estejam dispostas a bater um papo mais claramente, ainda mais depois de ter ouvido as dicas que o doutor deixou aqui pra gente, para iniciar esse tratamento quanto antes, para que a gente tenha qualidade de vida, todos em família, inclusive, né, com mais tranquilidade também nesses embates das variações de humor, e que este homem possa viver até os 90 com qualidade, como o doutor Renan bem colocou aqui. Últimos retoques na reforma do Centro Obstétrico do Hospital Fêmina, em Porto Alegre. Foram reparadas as colunas hidrossanitárias do centro e das unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários neonatal. Foram 4 meses e meio de obras, com custo de 7 milhões de reais. Durante esse período, houve reorganização do trabalho, mas o atendimento não foi restringido. No total, são 10 leitos de UTI e 20 leitos de UCI. O importante agora é que a maternidade está plena, com segurança, com todos os equipamentos funcionando. A UTI neonatal também está totalmente liberada, funcionando. Todos os setores novos, com equipamentos novos, funcionando a pleno. O Hospital Fêmina tem cerca de 340 partos mensais. O atendimento é 100% pelo SUS. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pelas mensagens, viu? Um abraço especial para o Everaldo, do bairro Bom Retiro, aqui em Cachoeira do Sul, para a mãe e para o pai do Everaldo e também para todo o pessoal lá do bairro Funcap. Um abraço também para o Tenório Parqueteiro, do bairro Santa Helena, e para a netinha dele, a Júlia Pereira. Um abraço a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui todas as tardes, viu? Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, viu? Ótima tarde para você. Até amanhã.